18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, hein? 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7, na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Começa agora pra você em mais uma edição do programa 18 horas. E hoje, quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão na apresentação, Ari Guedes, o DJ na técnica e o nosso querido Wellington Trovão no aplicativo Humano, transmitindo para todo o Brasil ao vivo em cores. Mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos até às 7 da noite, Karime Leão. Tudo bem? Tudo certo? Tudo lindo e maravilhoso. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite especial pra galera do aplicativo Humano que nos assiste ao vivo e em cores aqui. Daqui a pouquinho o programa está lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, e também no nosso canal do YouTube. Dá um like, segue a gente lá também. Bacana, então, 6:01, alô especial para a equipe do 18 horas e para a equipe da Mix FM. Estamos sempre juntos, hein? De segunda a sexta, sempre aí com as edições do 18 horas, a notícia e a informação para você aqui no melhor Mix do Brasil. Karime, a prefeitura de Moscou, hein? Que é a capital da Rússia, anunciou hoje que vai começar sim a vacinação contra a Covid-19 e vai ser sábado agora, dia 5. Professores, médicos, assistentes sociais serão aí os primeiros a serem imunizados com a Sputnik 5, uma das vacinas desenvolvidas contra a doença lá no país, Rússia. Aquela vacina polêmica, né? Que queimou etapas aí, enfim, né? E o cadastro para receber a vacina vai ser feito online a partir desta sexta-feira, segundo a agência de notícias Reuters. Bom, ontem o presidente russo, Vladimir Putin, determinou que um programa de vacinação voluntária em grande escala deveria começar já na próxima semana. Aí a ordem foi dada depois que o Reino Unido, inclusive, anunciou aí, como falamos ontem aqui no 18 horas, que vai começar também a vacinar a população contra a Covid-19 na semana que vem, mas vai ser com outra vacina, né? Não vai ser com a Sputnik 5, não. A vacina é desenvolvida em parceria entre a farmacêutica americana, que é a Pfizer, em parceria com a empresa de biotecnologia alemã, que é a BioNTech. Exato, e lembrando que essa vacina, né, da Pfizer, também está sendo testada aqui no Brasil desde agosto com voluntários da Bahia. E ao que tudo indica, é uma questão de dias para que seja assinado um acordo entre a farmacêutica e o governo brasileiro. Com isso, é possível que o país receba as primeiras doses da vacina já no começo do ano que vem. Isso segundo representantes da Pfizer aqui no Brasil. E hoje, inclusive, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que a vacina, que é a Coronavac, produzida pelo laboratório chinês, essa é da China, que é a Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, vai ser aplicada, hein? Veja bem, na população paulista. No ano que vem já, em Karime Leão, 2021. Já em janeiro, daqui a alguns dias, praticamente, né? Praticamente um mês. Essa vacina está na terceira fase de teste, em que a eficácia precisa ser comprovada antes de ser liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Mas o governo de São Paulo explica que até janeiro do ano que vem, o relatório final, né, deve ser enviado para a Anvisa, liberando toda a vacina, dizendo que está tudo ok, encerrando as fases de teste. E tem outra. Sim. O ministro Pazuello, o ministro da Saúde, ele prevê que em março o país também vai começar a vacinação com a vacina de Oxford, aquela que está sendo desenvolvida lá no Reino Unido também, e também tem aqui uma parceria, uma parte aqui no Brasil. Ou seja, são boas notícias e boas expectativas de várias vacinas já para o ano que vem, não é, Carlão? E nós estamos no aguardo, né, Karime? Assim, aqui para o Brasil para o ano que vem. Eu quero a da Pfizer, essa eu tomo. Os dos outros países, ou seja, os Estados Unidos, os países da Europa, já vão começar a vacinação agora em dezembro, é claro, né? Mas tem essa da Pfizer também, né? Uma dobradinha aí americana e alemã, né? É legal eles testarem lá primeiro, a gente dá um tempo. A gente espera, né? Os outros lotes, né? Tem também a da Johnson & Johnson. A vantagem da Johnson & Johnson, né? Que é, né, enfim, uma farmacêutica, uma indústria mundialmente conhecida, americana, é que só precisa de uma dose
dose para se imunizar. Então, por uma questão logística, questão, é claro, de quantidade também, é uma vacina promissora por isso. Mas também ela estão todas nessa última fase de teste. Acontece que as outras foram liberadas emergencialmente principalmente para os profissionais da área de saúde, que estão lá lutando na linha de frente. Agora são 6 horas, tudo bem, Karime? Aí fechou já a história da vacina? 6 horas e 5 minutos em Manaus, vamos começar aí mais uma edição do programa 18 horas, hein? Lembrando, hoje é quinta-feira, viu, Ari Guedes? Vamos juntos até às 7 da noite com a informação, com a notícia pra você aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, mais uma bronca, hein? Mais uma bronca para a saúde do estado do Amazonas. A delegacia especializada em combate à corrupção deflagrou hoje uma operação para investigar o quê? Suspeita de venda de cirurgias no Hospital Adriano Jorge. É grave, hein? Foram cumpridos aí mandados de busca e apreensão na unidade hospitalar. E segundo a polícia, a operação foi articulada depois que o Ministério Público do Amazonas recebeu denúncias sobre esquema de fraude em cirurgias que foram relatadas por funcionários do próprio hospital. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes desse novo escândalo na Secretaria de Saúde do Governo do Estado. Vamos conferir. A Delegacia Especializada em Combate à Corrupção da Polícia Civil do Amazonas deflagrou na manhã de hoje uma ação policial que resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão no Hospital Fundação Adriano Jorge, onde havia suspeita de vendas de cirurgias a pacientes na lista de espera. A denúncia de suspeita de prática ilegal foi feita pela própria direção da unidade hospitalar. Segundo o delegado responsável pelas diligências, Guilherme Torres, titular da Especializada em Combate à Corrupção, nesta primeira fase da operação, foram recolhidos materiais para a investigação da materialidade dos suspeitos. A operação continuará em novas etapas após a análise do conjunto do material apreendido. A denúncia chegou a DECO via Ministério Público. Fomos acionados pelo Ministério Público e começamos a apurar, ouvimos pessoas, ouvimos vítimas, já temos suspeitos, mas hoje nós fizemos uma operação de busca para conseguir materialidade e nós conseguimos bastante material que vai embasar o nosso inquérito policial. Com relação a outras unidades, nós não temos ciência dessa mesma prática, mas que no Hospital Adriano Jorge, de fato, estava acontecendo. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que instaurou um procedimento para apurar administrativamente o caso. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E para continuar falando sobre a situação grave da saúde aqui do estado do Amazonas, vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Médicos do estado do Amazonas, Dr. Mário Viana. Boa noite, Dr. Mário Viana. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Tudo bem? Tudo bem, Karine. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, como que o senhor analisa mais essa operação da polícia na área da saúde do Amazonas, dessa vez para investigar essa suspeita de venda de cirurgias no Hospital Adriano Jorge? Eu analiso de uma forma bastante surpreso, né? Porque parece que pelo menos parece, né? O governo estadual, o governo Wilson Lima, está tomando um rumo da legalidade, né? Me surpreende absurdamente, né, positivamente, se os fatos são concretos, né, de que a direção de uma unidade, né, espontaneamente tenha feito comunicado à briosa Polícia Civil do Amazonas, né, da qual eu pertenço como médico legista, afastado para o exercício do mandato sindical, e comunique esse horrível, né, crime de se estar vendendo cirurgias onde a fila é imensa, né, principalmente no Adriano Jorge, com gente 1 ano, 2 anos esperando prótese e etc, né, e a gente vendo essa canalice aí de se fazer esse crime na saúde pública.
Doutor, o sindicato ele pode agir em casos como este? De que forma, inclusive? Olha, o sindicato tem o poder, né? Poder este que foi recentemente discutido pelo Ministério Público Federal, através da PGR, né? Quando o Conselho de Medicina do Amazonas quis questionar as fiscalizações técnicas que o sindicato promovia nas unidades de saúde para verificar as condições de trabalho e até mesmo o funcionamento correto daquela unidade, né? O sindicato, na verdade, só colabora com a sociedade, com o próprio governo, com a gestão, quando faz esse tipo de atividade. E é a entidade que mais fiscalizações disparadamente realizou no sistema público de saúde, né? Só não fazemos mais porque não temos pernas suficientes e recursos, né? E durante um tempo, inclusive, ainda na época da Defensoria Pública, quando o vice-governador era defensor público, nós fizemos algumas visitas em parceria com a Defensoria Pública, que foi uma ideia minha. Procurei a Defensoria Pública para que a gente pudesse ter até mais efetividade, né? Aí a atividade do sindicato vai até aí. Daí para frente, denunciar uma situação dessa, como está sendo feito, é um caso de polícia, né? Acredito que não tenha médicos envolvidos, pelo que eu li, né? E se tivesse, não é uma atribuição do sindicato questioná-los ou puni-los, é uma atribuição do Conselho Regional de Medicina. Quero crer que não haja isso, pelo que eu li. Ok. Bom, o senhor acompanhou, né, o desdobramento das operações Sangria 1, 2 e 3. Qual a sua avaliação? O senhor acredita que outras irregularidades desta questão da compra superfaturada de ventiladores pulmonares podem surgir? Mas já surgiram, né? São eu já perdi de conta. Eu tenho dificuldade até de listar, mas as irregularidades são muitas e muitas, né? Desde compra de EPI em lavanderia, deve ser o EPI que nego lavou, né? Reesterilizou, menos mal, porque só lavou, não tá certo, né? E revendeu, né? Porque lavanderia, a princípio, não é para vender EPI, né? Mas como no Amazonas tudo é possível, né? Comprar ventilador, não é respirador, né? Porque não servia para o que se destinava. Eu fui instado por um órgão de controle social para fazer uma análise sobre o problema, e eu coloquei para o Tribunal de Contas que o grande problema que eu via não era só o superfaturamento, era comprar um equipamento que não serviria, né, para os fins a que se destinava, ou seja, deixando vidas se perderem ao comprar uma coisa errada, né? E que eu acho que sabiam, né, que era errado, né? E inclusive parece que a Dayana Merria alertou sobre isso, mas o interesse era fazer a compra para pegar a parte que cabia a quem de direito, né? Doutor, quanto aos órgãos de controle, nesse caso aí em específico da saúde do Amazonas, o senhor acha que eles estão atuando de forma eficiente ou eles poderiam melhorar nessa atuação aí? Olha, vão ficar meio chateados comigo, mas eu acho que tem que melhorar muito, né? Porque dão importância a coisas muito pequenas, né? Mas as coisas que são realmente importantes e gritantes, e eu diria até criminosas, não são dados a devida importância, né? E eu, enquanto presidente do sindicato, estou cansado de apontar questões gritantes, como eu usei o termo, e que pouca importância são dados por esses órgãos de controle. Não vou aqui nominar nenhum, por uma questão de respeito, né? E até um pouco de medo, né? Que hoje falar mal de alguém é da cadeia. Bom, criticar, né?
Bom, presidente, estamos ainda enfrentando a pandemia de Covid-19, que já matou mais de 4.800 pessoas aqui no estado. Por outro lado, a gente noticia sempre aqui que o estado bate recorde de arrecadação e essa arrecadação cresceu 2,45 bilhões de reais até novembro deste ano. E mesmo assim, o que a gente percebe é que o governo não se reorganizou, ele não investiu para equipar, né, as unidades de saúde. Como é que o senhor analisa esta questão? Falta de gestão, associada à corrupção. Está faltando tudo no Franciscamente. É outra unidade que nós visitamos recentemente. Hoje eu recebi um pedido para ajudar no cateterismo de uma pessoa que está com uma obstrução coronariana, em vias de morrer. Eu vou fazer o pedido, vou tentar orientar, né, dirigir a quem de direito, né, sem nenhuma intermediação de nada, né, mas já sabendo, porque os médicos que eu procurei e conversei na visita que eu fiz há 2 ou 3 semanas no Franciscamente, disse que lá falta tudo, absolutamente tudo. Os catéteres, os materiais para colocar marca-passo e etc., cirurgia de coração, né? E as pessoas têm morrido na fila, não só da cirurgia cardíaca infantil, mas adulta também, entendeu? E no dia que eu fui visitar, por uma coincidência, né, da vida, estava tendo uma intervenção do secretário lá, mudando a direção e colocando uma enfermeira que ia fazer um diagnóstico em uma semana e inclusive se comprometeu conosco a nos dar um retorno. Até hoje eu estou esperando. E, doutor, ainda tem a questão também do profissional da saúde sem receber, né? Apesar aí desse recorde da arrecadação do governo, ainda tem funcionários sem receber. Quais são os pontos aí que o governo deveria investir para melhorar essa situação na saúde, doutor? O caminho, que não deve ser, né, tão difícil assim. Olha, é interessante esse número que a Karine Leão passou. É interessante que quando o governo atual assumiu, né, e o vice-governador está meio sumido, né, assumiu a Secretaria de Saúde, ele fez uma reunião com as empresas médicas, que eu fui convidado pela empresa da qual eu participo, né, que foi lá a denúncia que a outra deputada lá, famosa, né, Alessandra Campelo, essa eu vou dar um número que eu estou processando, né, disse que eu recebia 3 vezes da Suzana, né, sem trabalhar, né, entendeu? Quero ver ela provar isso, né? Desculpe aí o desabafo, né? Então, o número que o secretário, então, do primeiro dia de governo, primeira semana de governo do Wilson Lima, que é o vice-governador, deu, é que havia um déficit de 2,5 bilhões, né? E nada disso tinha no portal. De lá para cá, a arrecadação aumentou 2 bilhões e 400 milhões e continua com atrasos, com dificuldades. Não há reposição dos valores de plantão das empresas médicas e empresas de enfermagem que prestam imenso, não é porque eu faço parte não, eu não tenho conflito de interesse para dizer, serviço ao Estado. Não tem falta, são pessoas qualificadas na sua maioria, na totalidade, né? Enquanto que essas empresas, muitas que têm dono, tem esquemas, né, de propina, né? Não tem a qualidade nem tampouco o compromisso que tem com a saúde pública, né? Então, o governo precisa valorizar e contratar gente qualificada e serviços que tenham realmente resultado, né? Hoje, por exemplo, eu recebi uma denúncia, estou verificando que uma determinada UTI contratada por uma firma tal tem 10 leitos, mas só tem 2 respiradores. Não existe UTI, unidade de tratamento intensivo, que é 100 respiradores para cada leito. Porque aonde interna um paciente em leito de UTI, subentende que ele possivelmente vai precisar de suporte respiratório. Então, cada leito tem que ter o seu respirador e ainda tem que ter os respiradores de reserva, caso o respirador tenha algum pane, né? Então, assim, essa gestão
não cumpre nenhuma norma técnica, não é uma gestão profissional, a gestão que eu digo do governo de uma forma geral até aqui, né? O secretário aí atual parece que está tentando mudar isso, né? Eu sou um pouco mais cauteloso, mas não vi ainda mudanças realmente concretas de fazer funcionar a fila do pessoal da urologia, que é outra coisa que me chega toda hora, gente com cálculo, rim dilatando, prestes a perder o rim, sofrendo, urinando sangue, é imensa. E o 28 de agosto que tem lá um serviço de urologia contratado, pessoas sérias, mas eles não têm os equipamentos para trabalhar, entendeu? Eu levei essa denúncia, coloquei para a imprensa, coloquei para os órgãos de fiscalização e eu não vejo ser feito nada. Ou seja, esses recordes de arrecadação não foram revertidos aí, não se transformou em benefícios, principalmente para a área da saúde, não é, doutor? Verdade. Doutor, muitíssimo obrigada pelo senhor abrir um espaço na sua agenda. Sei que o senhor está de plantão, está na correria para conversar com a gente aqui no programa 18 horas. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, doutor Mário Viana. Eu agradeço e estou sempre à disposição de vocês, porque fazem um jornalismo sério e de prestação de serviço. Muito obrigado. Muito obrigado, nós que agradecemos. Obrigada, doutor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, são 6 horas e 21 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E no meio desse cenário de caos da saúde pública do Amazonas, como falamos aí, a receita do estado cresceu 2,45 bilhões de reais até novembro agora. E nem a pandemia do novo coronavírus foi problema para as finanças aqui do estado do Amazonas. A receita do estado cresceu mais de 10% de janeiro a novembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda assim, os servidores públicos do Amazonas não podem contar com um reajuste nas remunerações dele. Vamos conferir mais detalhes sobre esses números agora na reportagem de Cíntia Blink. O Portal da Transparência do Amazonas mostra que a receita do estado até novembro deste ano foi de pouco mais de 19 bilhões e 850 milhões de reais. Ao mesmo tempo, foi pago em despesa atual e de exercício anterior, de janeiro a novembro deste ano, cerca de 16 bilhões de reais. O valor da receita também representa um crescimento de mais de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso porque em 2019, a quantia alcançada foi de pouco mais de 17 bilhões e 300 milhões de reais. O ano da pandemia não impediu o crescimento das finanças do estado do Amazonas. Ainda assim, os servidores públicos não têm notícia nenhuma sobre um descongelamento das remunerações deles, que estão sem reajuste desde 2019. Sobre o assunto, a assessoria de comunicação do governo Wilson Lima diz que o estado não pode conceder reajuste enquanto o gasto com pessoal não estiver abaixo do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O deputado Serafim Correia explica que, na verdade, a medida do congelamento não pode ser revista por uma questão nacional. Qualquer alteração da remuneração dos servidores públicos municipais, estaduais ou federais está vedado por força da Lei Complementar 173 de 2020, que foi a lei que previu aquele aporte de recursos para estados e municípios para combater a pandemia, desde que eles se comprometessem a não aumentar as folhas de pagamento. Então esse é o obstáculo até 31/12/2021. Cíntia Blink para o 18 horas. 18 horas. Legal, em 6 horas e 24 minutos. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Programa 18 horas até às 7 da noite. Nós vamos abrir a playlist do 18 horas de hoje com The Future de Bats, que é aí o próximo disco do cantor e compositor inglês Steve Wilson, que inclusive é o 6º da carreira do músico, que tem lançamento previsto para o dia 29 de janeiro de 2021. Então vamos abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas com 12 Things I Forgot. Você está ouvindo 18 horas.
Bacana, hein? Você conferiu a primeira, abrindo a playlist de hoje do 18 horas, Steve Wilson, a música 12 Things I Forgot em 100.7 aqui no melhor mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite, também para a madrugada de sexta-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 51% e 85%. 6h30, boa noite. Mix. Olha só, quinta-feira, hein, na Assembleia Legislativa do Amazonas, normalmente, hein, a sessão costuma ser tranquila e rápida. Ok? Mas hoje foi diferente, aí foi marcada por surpresas, muito ataque, protesto e decisões aí. Acontece que os parlamentares decidiram mudar a Constituição do Estado para antecipar a votação da mesa diretora, o que inclui, inclusive, o presidente da Casa Legislativa para o próximo biênio de 2021 a 2023. E tudo aconteceu hoje. A mudança da data, a apresentação das chapas concorrentes e a votação. É claro que a medida agradou uns e desagradou outros, como mostra a repórter Cíntia Blink. A Assembleia Legislativa do Amazonas decidiu antecipar a votação para presidente da Casa Legislativa e de toda a mesa diretora do biênio 2021-2022. A eleição deveria acontecer apenas no próximo dia 30, mas por meio de uma PEC, proposta de emenda à Constituição do Estado do Amazonas, deputados estaduais mudaram a data para hoje. 8 deputados deram as suas assinaturas para que a PEC tramitasse na Assembleia. Carlinhos Bessa, Roberto Cidade, Adjunto Afonso, Delegado Péricles, Fausto Júnior, Álvaro Campelo, Serafim Correia e Wilker Barreto. Nem todos os parlamentares gostaram da novidade. A deputada Alessandra Campelo, por exemplo, que estava cotada para ser eleita ao cargo máximo na Assembleia com o apoio do governador Wilson Lima, protestou. Se foi obedecido o seguinte item: quando a PEC entra em tramitação, ela precisa ser despachada à CCJ para exame e parecer de sua admissibilidade. Efetivada a admissão pela CCJ, o presidente constitui uma comissão especial, mediante designação atendendo a acordo de liderança. Segundo o deputado delegado Péricles, meu colega, falou aqui várias vezes, nada nesta casa pode passar sem ir pela CCJ indo direto para uma comissão especial. Mas o protesto foi em vão. A PEC adiantando a votação foi aprovada por 16 votos contra 4 e nesta quinta-feira mesmo as chapas concorrentes foram apresentadas e a votação foi agendada para hoje também. Cíntia Blink para o 18 horas. E o resultado da votação, a composição ficou assim. O presidente é Roberto Cidade, primeiro vice Josué Neto, segunda vice Maiara Pinheiro, terceiro vice Adjunto Afonso e secretário-geral Delegado Péricles, primeiro secretário Álvaro Campelo, segundo secretário Sinésio Campos, terceiro secretário Fausto Júnior, ouvidor Felipe Souza, corregedor Terezinha Ruiz. A chapa vencedora recebeu 16 votos contra 8 da chapa concorrente, liderada pelo deputado Belarmindo Lins. Agora são 6h33. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Também temos uma boa notícia para a economia do estado. O Conselho de Administração da Suframa aprova 2 bilhões de reais em projetos da Zona Franca de Manaus, além de investimentos, prevêem aí a geração de mais de 1.000 empregos, além de ações voltadas para a agroindústria. Durante a última reunião do CAIS, realizada hoje, o superintendente da Suframa, Algacir Pouzin, fez um balanço sobre os resultados da autarquia no ano de 2020. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Reunidos os 14 projetos industriais e de serviços aprovados na reunião de hoje do Conselho de Administração da Zona Franca de Manaus, somam investimentos na região da ordem de 2 bilhões de reais,
com a previsão de geração de mais de 1.000 postos de trabalho, o que representa para o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, que presidiu a reunião, resultado do processo de desburocratização implantado pelo atual governo e a consolidação de emprego e renda. A Zona Franca de Manaus, antes do nosso governo começar, vinha perdendo empregos, vinha perdendo indústrias, vinha em decadência, e nós, com muito afinco, com muita dedicação, com a redução da burocracia, a redução do que a gente chama de custo Amazônia, garantiu que pelo segundo ano consecutivo nós tivéssemos aumento de empregos, aumento de investimentos e aumento do número de empresas na região. Isso precisa ser ressaltado, porque mesmo no ano de pandemia, que tinha tudo para ser um ano em que voltasse à realidade anterior de pobreza e assim por diante, continuou sendo um ano de crescimento. Entre os projetos aprovados pelo CAIS, destaque para a ampliação da produção de dispositivo de cristal líquido para televisores e monitores de vídeo, com previsão de investimentos de 1,1 bilhão e a geração de 617 novos empregos. O Conselho também aprovou medidas com relação ao desenvolvimento agropecuário, com a doação de uma área ao município de Rio Preto da Eva, para implantação do projeto do Distrito Bioagroindustrial, além de outras medidas. O secretário Carlos da Costa comentou sobre o assunto. Um dos focos estratégicos nossos é exatamente interiorizar o crescimento. É a partir daí que nós temos feito um trabalho liderado pelo superintendente Algacir Pouzin, de, por exemplo, regularização fundiária, de fortalecimento de cadeias produtivas, de fornecimento, por exemplo, um projeto de açaí que faz com que as fábricas vão no interior para processar o fruto no local, mas ainda há muito por fazer. Esse será um dos focos do próximo ano, fazer com que, além de Manaus, outras regiões se desenvolvam tanto no estado do Amazonas quanto na Amazônia Ocidental e no Amapá. O superintendente da Suframa, Algacir Pouzin, ao final da reunião, fez um balanço sobre os resultados obtidos ao longo de 2020, afirmando que 146 projetos foram aprovados, com expectativa de investimento na ordem de 6 milhões de reais e na geração de mais de 8 mil empregos diretos nos próximos 3 anos. Havia uma expectativa muito negativa com relação a esse ano em função da pandemia do Covid. Nós chegamos ao final do ano com inúmeros projetos aprovados, 2 a mais, inclusive, no ano passado, em que pese a pandemia, tá certo? E muito investimento. Nós estamos trabalhando na atração de investimento para o Polo Industrial de Manaus, reforçando cada vez mais esse polo, mas também com todos os demais vetores econômicos aqui para a nossa região e para os demais estados que compõem o modelo Zona Franca de Manaus. Então, os estados de Roraima, Rondônia, o Acre e Santana Macapá, lá no Amapá. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A greve dos trabalhadores do transporte coletivo de Manaus foi suspensa, pelo menos por enquanto, né? Isso porque a prefeitura chamou empresários e também rodoviários para a reunião. Exatamente, Carlão, isso porque não houve acordo, né? Então, como não houve acordo, a ameaça da greve no transporte público continua. Uma nova reunião foi marcada para esta sexta-feira, amanhã. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esta questão agora na reportagem de Odiné Araújo. A ameaça de que Manaus iria amanhecer com poucos ônibus em circulação hoje só foi suspensa na noite de ontem, após os rodoviários serem chamados para reunião no Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. O Sinetran, que representa os empresários, também foi chamado. A reunião, que começou por volta das 9 da manhã, acabou somente na tarde de hoje e sem nenhum acordo. Os trabalhadores do transporte coletivo de Manaus pedem o pagamento da primeira parcela do 10º, vencida em 30 de novembro, e a não demissão dos cobradores. Já os empresários dizem que não tem como pagar o 10º integral e apresentaram proposta de pagamento parcelado. Os trabalhadores não aceitaram e um novo encontro foi marcado para amanhã. Os rodoviários informaram por meio de nota que, caso não haja decisão definitiva amanhã, a greve vai ser inevitável. O Sinetran já entrou na justiça pedindo a manutenção de 85% da frota em circulação. Ontem, o prefeito Arthur Neto
lembrou que o município tem concedido subsídio, ou seja, dinheiro às empresas do transporte público para que mantenham o serviço em funcionamento. A gente tem subsidiado, a gente tem lutado pelos interesses rodoviários junto aos empresários do sistema de transporte coletivo. A gente tem cumprido todo o dever. Estou aberto para o diálogo. O secretário Bezerra, ele também está negociando com o pessoal. É simplesmente para entender. O pretexto é que alguns ônibus que chegaram, tem outros chegando aí, alguns que chegaram não têm espaço para cobrador ou cobradora, né? Então, qual é a proposta que eu fiz e que eu quero que a gente comece ainda agora e que depois, se Deus quiser, o prefeito eleito continue. Fazer uma reciclagem profissional para preparar essas pessoas para trabalhar em escritório, para trabalhar em posições até mais confortáveis, mais seguras e com melhor remuneração. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas 40 minutos. Você é no melhor Mix do Brasil. A segunda ainda da playlist de hoje, do 18 horas, nós vamos aí com ela, né? A Taylor Swift, que agora, inclusive, no começo aí de novembro, lançou o novo álbum Folklore, né? The Long Pound Studio Session, que conta aí com músicas da apresentação, músicas, né, da artista. Exato, né? Carlão. Vamos e seguindo então para a segunda da playlist de hoje, aqui do 18 horas, vamos com Exile. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6h45, melhor Mix do Brasil. E foi assim, hein? A segunda da playlist de hoje, Taylor Swift e Bon Iver, a música Exile em 100.7. Mix. E agora nós vamos conferir, hein, como vai ficar aí o tempo para amanhã. Amanhã é sexta-feira, hein? Vamos saber, será que vai fazer uma sexta-feira bonita de sol ou com chuva? Previsão do tempo, Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, Carlão, de acordo com informações do Climatempo, vamos ter tudo, né? Afinal de contas, estamos em Manaus. Bom, amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 37% e 86%. Agora 6h46, boa noite. Ministério Público do Amazonas investiga violência contra os motoristas de aplicativos aqui em Manaus. O órgão investiga também a fiscalização do serviço e as ações que podem ser feitas para enfrentar essa violência. Vamos aos detalhes na reportagem de Odinei Araújo. Após várias manifestações de motoristas de aplicativos em Manaus por causa da violência sofrida pela categoria, o Ministério Público do Amazonas abriu inquérito civil para apurar esses casos de violência. Everton Silva, que atua como motorista de aplicativo, está no sistema desde o início e conta que nunca esteve tão violento quanto agora. É muito seguro ser motorista de aplicativo aqui em Manaus. Ultimamente, nós temos ouvido casos, de assaltos constantes, sequestros, onde nós, motoristas, somos colocados na mala do nosso próprio carro. Além do perigo enfrentado pela categoria, a Promotoria de Justiça especializada na proteção e defesa dos direitos do consumidor quer saber se a violência influencia na prestação do serviço na capital. O Ministério Público do Amazonas também quer saber que ações de segurança estão em andamento para proteger os trabalhadores e os passageiros. A Secretaria de Segurança do Amazonas lançou em outubro uma operação para combater a violência contra os motoristas de aplicativos. As operações são frequentes, segundo a assessoria do órgão. O Ministério Público também pede que o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana explique se há fiscalização quanto à prestação do serviço. Os motoristas reclamam que não têm o apoio das empresas e não podem cancelar viagens com destinos a áreas perigosas porque são punidos. De acordo com a Secretaria de Segurança do Amazonas, as empresas de aplicativos nunca participaram de nenhuma reunião no estado e nem respondem aos pedidos de explicações. As empresas não se manifestaram. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Economia.
O levantamento feito pelo Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostrou que setores da indústria, comércio e construção civil já conseguiram recuperar as perdas da fase mais aguda da pandemia de Covid-19 durante aí o terceiro trimestre do ano. E aqui no Amazonas, esse segmento foi pouco impactado pela crise gerada pela pandemia. E assim como no comércio, o setor vive um desabastecimento, mas ainda espera ter um crescimento de 10% com relação ao ano passado. A repórter Júlia Gomes traz mais detalhes sobre esse assunto pra gente agora. O setor da construção civil no Amazonas pouco foi impactado pela crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. Durante o pico de casos da doença no estado, poucas obras paralisaram. Um levantamento feito pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Amazonas mostrou que das quase 50 obras em execução, nos meses de maio e junho, apenas 6 ficaram paradas. O setor também tem saldo positivo de contratações no acumulado do ano, segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No mês de outubro, o setor registrou saldo de 781 contratações. Apenas os meses de março, abril e maio registraram mais demissões do que admissões. O setor ainda espera ter um crescimento de 10% com relação ao ano passado. Frank Souza, presidente do Sinduscom, comentou sobre essa expectativa de crescimento e também com relação às vendas do setor imobiliário. A perspectiva é de aumento de 10% de crescimento em relação a 2019, com todos os percalços que têm acontecido devido à pandemia, né? Se você considerar os 9 meses, indo até setembro aí, de 2019 a 2020, o aumento é de 27% nas vendas, né? No número de unidades lançadas, esse número ele é igual basicamente ao que é em 2019. E isso projeta dizer que se não houver mais lançamentos, faltará produto. O presidente do Sinduscom falou ainda que o maior gargalo do setor no momento é o desabastecimento de produtos voltados para a execução das obras, além da alta dos preços dos materiais de construção. Lembrando que nós estamos aqui na região norte, onde uma grande maioria dos nossos produtos vem de fora. Nós temos uma logística difícil, uma demora maior do que as outras capitais. E esse gargalo, tanto da falta de produto como de aumento de preço, né? Nós temos a cadeia do PVC com aumento grave, nós temos a cadeia do aço com aumento grave, nós temos aí os produtos minerais subindo, nós temos os produtos tijolo subindo, cimento deu uma disparada. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o preço da carne vermelha, hein? O preço da carne está com certeza bem salgado aí para os manauaras. E o motivo é o aumento do preço do dólar aí, como explica a repórter Nathalie Moraes. A carne vermelha é suculenta e está sempre presente na mesa do manauara, mas o sabor tem estado meio salgado ultimamente. Afinal, o preço da carne bovina tem pesado no orçamento de muitas famílias no fim do mês. O aumento no preço da carne bovina tem acontecido a nível nacional. Segundo Muni Lourenço, presidente da Federação de Agricultura e Agropecuária do Amazonas, um dos principais motivos para esse aumento no preço é a alta do dólar. Principalmente o aumento das exportações de carne, com a desvalorização do real frente ao dólar. A boa notícia é que já existe uma previsão para baixar esses preços, viu? Nós esperamos que a partir de começo de 2021 haja uma tendência de voltar aos preços à normalização, principalmente a partir do período de inverno, para a oferta de gado para abaixo dos frigoríficos. E para quem não pode esperar até 2021, a baixa no preço da carne vermelha, o que resta é pesquisar nos supermercados e açougues onde o produto está mais barato. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Agora 6 horas e 53 minutos. Vamos aí com a terceira da playlist de hoje, fechando a playlist do 18 horas. Com novidade, hein? Na semana passada o cantor espanhol Sensenra, né, lançou aí uma parceria com o colombiano Fade. E a música mistura toques latinos e urbanos com ritmos suaves e um refrão cativante. Vamos de música, vamos de Você está ouvindo 18 horas.
Bacana, hein? Finalizamos assim a playlist de 18 horas de hoje com a música aí de Senra e Fade, a música aqui em 100.7 no melhor Mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta quinta-feira, traz o registro de 879 novos casos de Covid-19, totalizando para 180.842 o número de casos confirmados da doença no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 20 mortes por Covid-19, elevando para 4.932 o total de mortes no estado. E o Brasil, registrou 669 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 174.531 o número de mortes em todo o país desde o começo da pandemia. O Brasil soma 6.436.633 o total de casos confirmados da doença. E segundo o Ministério da Saúde, o Brasil soma hoje 5.698.353 o número de pessoas que já recuperadas da Covid-19 em todo o país. Agora são 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. No último dia 20 de outubro, o governador do Amazonas, Wilson Lima, previu para a segunda quinzena de janeiro o início da vacinação contra a Covid-19 aqui no estado. O anúncio foi feito após reunião do Fórum Nacional de Governadores com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, lá em Brasília. Até agora, faltando menos de 60 dias para o início do prazo, não há notícia de compra ou promessa de compra de vacina pelo governo do Amazonas. E é imprescindível que o estado não dependa única e exclusivamente do governo federal. Outros estados já tomaram a iniciativa, como São Paulo, para comprar vacinas. Até agora, tudo indica que não há uma vontade política do estado em promover uma ampla vacinação contra a Covid-19. Os exemplos de outras vacinas aqui no Amazonas não são os melhores. São baixos os índices de cobertura. A vacina é a única forma de combater a doença de forma definitiva e garantir que a vida volte ao normal. Sem esquecer do uso das máscaras, do distanciamento social, a sociedade precisa ter no governo do estado um mínimo de garantia de que vai ter à disposição uma vacina contra a pandemia de Covid-19. Para isso, é preciso ter dinheiro disponível, decisão e vontade política. 18 horas. 7 horas em ponto em Manaus. Karime, parece que tem a saideira. Rapidinho, o governo federal, presta atenção, o governo federal deve enviar ainda este mês mensagens de celular para 2,6 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial sem ter direito ao benefício. E o objetivo é pedir que esses beneficiários cumpram os trâmites para devolver o dinheiro aos cofres públicos. É isso aí. Agora sim, boa noite, não é isso? Ótima noite, um beijo, obrigada pela companhia. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã é sexta-feira, hein? Amanhã estaremos de volta com você aqui no melhor Mix do Brasil a partir das 6 da tarde. Uma boa noite e continue bem, continue aí na melhor programação de Manaus, no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.